Imagine acordar todos os dias com um objetivo claro, sem se abalar com problemas, tranquilo diante do caos ao seu redor e focado no que realmente importa. Parece quase coisa de super-herói, não é? Mas essa era a realidade de um dos homens mais poderosos da história antiga. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico. Seus escritos pessoais, que perduraram por milênios, não são apenas pensamentos de outrora, mas conselhos atemporais para aplicar o poder da autodisciplina em meio à agitação da vida contemporânea. Neste vídeo, reunimos lições que o ajudarão a alcançar um estado de calma interior, assegurando que nada perturbe sua tranquilidade. Fique até o fim, pois vamos compartilhar frases e planos para você se manter firme diante de qualquer problema. Se é sua primeira vez aqui no canal, peço que se inscreva e deixe seu like, para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo assim. Essas lições lembram que os problemas passam e que o poder da disciplina está dentro de você, esperando para ser usado. E antes de começar, tenho um desafio. Assista até o fim, entenda cada princípio, pois eles podem mudar sua vida. Para começar, vamos explorar os princípios de Marco Aurélio, não como ideias distantes, mas como ferramentas práticas para viver uma vida com mais disciplina e satisfação. O estoicismo nos ensina a transformar dificuldades em vantagens, confusão emocional em calma e as surpresas da vida em uma fonte de força. Como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você luta contra o estresse diário, busca paz interior ou deseja ser mais produtivo, compreender o modo estoico de viver oferece grandes aprendizados. Em um mundo repleto de distrações e gratificações instantâneas, a filosofia estoica nos ancora nas qualidades da sabedoria, coragem, justiça e moderação. A virtude é a única coisa que não pode ser atacada, disse Marco Aurélio. Não se trata de aguentar a vida, mas de florescer nela, aconteça o que acontecer. Portanto, se você está pronto para transformar sua perspectiva e abordagem diante dos desafios da vida, acompanhe-nos enquanto exploramos os poderosos ensinamentos de Marco Aurélio e como eles podem ser aplicados para construir uma vida resiliente e disciplinada nos dias atuais. Ao iniciarmos esta jornada pela filosofia estoica e pelos profundos ensinamentos de Marco Aurélio, encontramos no cerne dessa filosofia a ideia de que a disciplina se inicia com a descoberta do seu propósito. Mas o que realmente significa encontrar seu propósito? É descobrir o que de fato importa para você, o que o move por dentro e alinhar suas ações diárias com esse chamado maior. Como escreveu Marco Aurélio, o universo está mudando. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Marco Aurélio dissertava frequentemente sobre viver em harmonia com a natureza. Em termos estoicos, isso implica compreender seu papel no grande esquema das coisas e agir em consonância com suas qualidades intrínsecas. Para ele, o propósito não era meramente uma ideia abstrata, mas uma bússola prática que norteava todas as suas decisões, das mais triviais às mais cruciais. Ele acreditava que compreender seu propósito é o que o impulsiona a levantar da cama pela manhã, pronto para enfrentar os desafios do dia. Trata-se de manter-se firme quando as tentações o convidam ao desvio, e não se refere a grandes feitos ou ao reconhecimento alheio, mas ao cumprimento dos deveres que a vida lhe impôs, executando cada tarefa com empenho e integridade. No mundo de hoje, encontrar seu propósito pode parecer muito difícil. Vivemos em um mundo repleto de opções e distrações que podem nos desviar de nossos verdadeiros caminhos. É aqui que a sabedoria estoica não só ajuda, mas é essencial. Como dizia Marco Aurélio, quem tem um motivo para viver pode suportar quase qualquer situação. O estoicismo nos ensina a remover as camadas de desejos superficiais e emoções efêmeras para desvelar o que é verdadeiramente essencial ao nosso bem-estar e crescimento. Incentiva-nos a questionar o que de fato merece meu tempo e energia, e de que forma minhas ações odiernas podem contribuir para o bem maior e para o meu desenvolvimento pessoal. Ao ponderarmos sobre como aplicar este princípio em nossas vidas, reflita: o que o atrai naturalmente? Onde você encontra profunda satisfação? Ou quais desafios o motivam a solucionar? Essas são pistas para o seu propósito. E uma vez identificado, a prática estoica da reflexão diária sobre suas ações torna-se extremamente valiosa para alinhar continuamente suas atividades com seu propósito. Lição 1. Defina seu objetivo diário. Ao dizer não ao que não lhe serve e sim ao que lhe é útil, você desenvolve a autodisciplina necessária para viver uma vida com significado e que realmente faz a diferença. Vamos internalizar essa ideia de Marco Aurélio e aplicá-la diariamente. Questione-se toda manhã: o que devo realizar hoje? E toda noite: vivi de acordo com meu propósito? Com o tempo,
Essa prática não apenas construirá autodisciplina, mas também transformará sua vida em uma jornada mais repleta de propósito e realização. Quando Marco Aurélio discorria sobre autodisciplina, um tema recorrente em seus pensamentos era a importância da autoconfiança, de estar em paz consigo mesmo. Isso não se trata apenas de autossuficiência, mas de uma faceta essencial da filosofia que ressalta a importância da responsabilidade pessoal e da independência. Não se preocupe com o futuro, haja no presente, nos ensinava Marco Aurélio. Não se trata de isolamento ou da rejeição ao auxílio alheio, mas do reconhecimento de que a responsabilidade última por nossas ações, reações e crescimento pessoal é intrinsecamente nossa. No estoicismo, a ideia de focar no que está sob nosso controle consiste em utilizar o poder do eu para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Não espere que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como de fato acontecem, aconselhava Marco Aurélio. Ao confiarmos em nós mesmos, conectamo-nos com nossa força e resiliência internas. Este princípio nos ensina a confiar em nossas habilidades para navegar pelas incertezas e dificuldades da vida. Trata-se de construir confiança, não por meio da arrogância, mas pela competência e por um profundo entendimento de nossas próprias capacidades e virtudes. Essa autoconfiança, embora libertadora, é também desafiadora no mundo interconectado atual, onde opiniões e conselhos estão constantemente disponíveis. Contudo, o estoicismo nos ensina a filtrar o ruído externo e a confiar em nosso próprio julgamento e razão. A felicidade e a liberdade começam com um entendimento claro de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não, nos lembra Marco Aurélio. Ao confiarmos em nós mesmos, desenvolvemos também autonomia em nossas decisões. Isso nos capacita a tomar decisões alinhadas com nossos valores, em vez de sermos subjugados por pressões externas ou emoções efêmeras. Essa autonomia é crucial para manter a integridade pessoal e viver uma vida fiel a nós mesmos. Então, como podemos começar a confiar de verdade em nós mesmos? Começa com pequenos passos, assumir compromissos e cumpri-los, estabelecer metas pessoais e trabalhar para alcançá-las de forma independente, e reservar tempo para refletir se nossas decisões estão em consonância com nossos valores fundamentais. Com o tempo, essas práticas fortalecem nossa autodisciplina, tornando-nos mais resilientes e firmes diante dos desafios da vida. Marco Aurélio sempre destacou o poder da persistência, de estar presente não só fisicamente, mas também em espírito, todos os dias. Essa prática não se refere a grandes esforços esporádicos, mas à dedicação serena e constante às tarefas cotidianas que, em conjunto, moldam uma vida disciplinada. As ondas do mar são nossa inspiração. Enfrentamos a vida como ela atinge a praia, nos diz Marco Aurélio. Para Marco Aurélio, estar presente diariamente era análogo à ideia estoica de viver em harmonia com a natureza. Para ele, a natureza não nos pede apenas para existir, mas para participar ativamente da vida, contribuir para o mundo com nossas ações, por menores ou rotineiras que sejam. Cada dia se apresenta como um novo campo, não para grandes batalhas, mas para mostrar nosso compromisso com nossos princípios e deveres. É na constância do esforço diário que o caráter é construído e provado. Por isso, Marco Aurélio dizia: o fogo prova o ouro, a dificuldade, o homem forte. No mundo atual, onde as distrações são inúmeras e as motivações podem ser fugazes, a noção de estar presente todos os dias assume uma importância ainda maior. É fácil se sentir inspirado um dia e completamente perdido no outro. É aqui que o estoicismo nos ensina o valor da consistência. Lição 2. Cada dia conta. Não é a intensidade, mas a regularidade das nossas ações que desenvolve a verdadeira disciplina. Isso não significa que cada dia precise ser uma obra-prima de produtividade, mas sim que não devemos permitir que um dia transcorra despercebido ou inutilizado, seja progredindo na carreira, aprimorando a saúde ou fortalecendo nossos relacionamentos. O progresso em qualquer área exige o simples compromisso, muitas vezes esquecido, de estar presente todos os dias. Ademais, estar presente diariamente está intrinsecamente ligado à prática estoica da atenção plena, mindfulness, de focar no agora e realizar o trabalho de hoje, sem o fardo dos fracassos de ontem ou as apreensões sobre o amanhã. Marco Aurélio escreveu muito sobre focar no presente, sobre fazer a tarefa que se tem em mãos da melhor maneira possível. Como ele disse uma vez, não busque que o amanhã seja melhor. Faça com que o hoje seja perfeito no seu esforço. Esse foco é o que transforma a rotina em ritual e o esforço em aprimoramento. Para cultivar essa disciplina, comece pequeno. Decida o que significa para você estar presente.
Pode ser tão simples quanto escrever um parágrafo daquele livro que você quer escrever, fazer um treino de 5 minutos ou passar 10 minutos sem interrupção com alguém querido. O tamanho não é o que nos transforma, mas o simples ato de estar presente. Cada dia que você se compromete e cumpre, fortalece sua força de vontade e constrói a confiança que define a filosofia estoica. Ao adotar essa prática diária, você vivencia a crença estoica na responsabilidade pessoal e no autoaperfeiçoamento contínuo. Como disse Marco Aurélio uma vez, a verdadeira felicidade está em aceitar o presente como ele é, não como você deseja que seja. Você se torna um exemplo vivo da ideia de que, mesmo não controlando os resultados, podemos controlar nossos esforços. No ato constante de estar presente, encontramos a disciplina para levar uma vida com propósito e satisfação. Lição 3. Saia da sua zona de conforto. Essa prática estoica, amplamente defendida por Marco Aurélio, transcende o mero ato de dificultar a vida propositalmente. Trata-se de se preparar para as surpresas da vida, fortalecendo a resiliência e valorizando mais o que se tem. Como refletiu Marco Aurélio, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos a isso. Marco Aurélio, assim como muitos estoicos, acreditava que enfrentar o desconforto voluntariamente auxilia no fortalecimento da mente para os momentos em que a vida nos impõe adversidades. Isso poderia significar optar por privar-se de certos luxos, enfrentar desafios físicos ou simplesmente praticar a autonegação em decisões cotidianas. A lógica é simples. Se você está habituado à dificuldade, as adversidades inesperadas não o desestabilizam. Você está, por assim dizer, treinando seus músculos de resiliência, garantindo que possa enfrentar os desafios da vida com a mente calma e equilibrada. Mas por que abraçar o desconforto em um mundo que incessantemente busca nos oferecer conforto? A resposta está na própria essência da filosofia estoica. O crescimento acontece nos limites das zonas de conforto. Ao nos aventurarmos deliberadamente em territórios menos confortáveis, não apenas testamos nossos limites mentais e emocionais, mas também os expandimos. Essa prática não visa a autopunição, mas a mudança de perspectiva, encarando o conforto como um luxo do qual podemos abdicar voluntariamente. Ao praticar o desconforto voluntário, também cultivamos a gratidão. É fácil subestimar as comodidades cotidianas, mas quando prescindimos delas esporadicamente, passamos a apreciá-las mais profundamente. Isso pode ser tão simples quanto pular uma refeição, o que pode aumentar seu apreço pela comida que você tem, ou escolher caminhar em vez de dirigir, o que poderia aprofundar sua gratidão pela mobilidade e saúde. Ademais, o desconforto voluntário nos conecta com a realidade de que muitas pessoas o vivenciam involuntariamente, todos os dias. Essa conexão pode fomentar empatia, humildade e uma compreensão mais profunda da condição humana, ancorando-nos mais firmemente na realidade do mundo que compartilhamos. Então, como integrar essa prática em nossas vidas? Comece devagar. Escolha algo factível. Talvez acordar 1 hora mais cedo, limitar o uso da tecnologia por um dia ou escolher as escadas em vez do elevador. A chave não está no tamanho do desconforto, mas na regularidade e na intenção por trás dele. Cada ato de desconforto voluntário é um passo em direção a uma maior fortaleza mental e autodisciplina. Lição 4. Você controla a sua vida. Este princípio estabelece a dicotomia entre o que está e o que não está sob nosso controle, exortando-nos a concentrar nossa energia exclusivamente no primeiro. Esse conceito, aparentemente simples, pode transformar profundamente nossa maneira de encarar os desafios da vida, reduzindo a ansiedade e promovendo uma sensação ampliada de paz e resiliência. Então, o que exatamente está sob nosso controle, segundo o estoicismo? Principalmente nossas próprias ações, reações e julgamentos. Nossos pensamentos, nossa vontade, nossas respostas, essas são as áreas onde temos poder de agir. Tudo o que é externo, seja o clima, as ações dos outros ou eventos mundiais, está fora do nosso controle direto. Marco Aurélio reiteradamente destacou esse ponto em suas meditações, demonstrando que irritar-se ou perturbar-se por eventos alheios ao nosso controle não apenas é fútil, mas também prejudicial ao nosso bem-estar. Praticar a divisão do controle começa com essa percepção. Embora possamos influenciar eventos externos, não podemos controlá-los completamente. O estoico aprende a aceitar esse fato, não de forma passiva, mas como uma verdade que liberta. Ao focarmos em nossas próprias ações e abandonarmos nossa tendência de nos apegarmos aos resultados, podemos preservar nossa serenidade e eficácia, independentemente das circunstâncias. Isso não significa que nos tornamos indiferentes ou distantes do mundo. Pelo contrário, nos envolvemos com ele de forma mais construtiva, direcionando nossos esforços
para onde realmente podem fazer a diferença. Na vida diária, aplicar a divisão do controle significa perguntar: isso está sob meu controle? Antes de reagir a qualquer situação. Se a resposta for negativa, a prática estoica consiste em desapegar-se e seguir adiante. Isso é mais fácil de dizer do que fazer, claro, e exige prática, atenção plena e lembretes ocasionais do que realmente está ao nosso alcance. Ademais, essa prática acarreta consequências significativas para a forma como definimos metas e nutrimos expectativas em relação aos resultados. Enquanto nos empenhamos para alcançar nossos objetivos, vincular nossa felicidade ou autoestima à concretização de resultados que dependem de múltiplos fatores externos é predispor-se à frustração. Em contrapartida, o estoicismo nos ensina a encontrar satisfação na própria jornada, na adesão aos nossos valores e no esforço despendido. Marco Aurélio e outros filósofos estoicos não prometeram uma vida sem desafios. Em vez disso, ofereceram uma estratégia para manter a paz interior e a dignidade, independentemente dos altos e baixos da vida. Ao praticar esse princípio, não só melhoramos nossas próprias vidas, mas também podemos influenciar aqueles ao nosso redor com nosso exemplo de calma e resiliência diante das incertezas inevitáveis da vida. Esse conceito envolve um entendimento profundo da responsabilidade pessoal e o compromisso estoico com o domínio de si mesmo. Em vez de sucumbir a uma mentalidade de vítima, na qual nos percebemos como alvos passivos das adversidades da vida, o estoicismo nos encoraja a assumir o controle sobre nossas percepções e reações. Esse empoderamento é fundamental para a crença estoica de que nossa felicidade e paz de espírito são predominantemente determinadas por nosso estado interno e não por eventos externos. A ideia aqui não é negar as dificuldades ou injustiças que podemos enfrentar, mas mudar o foco do que nos acontece para como respondemos ao que acontece. Marco Aurélio acreditava que cada evento externo vem com uma escolha. Como vamos deixar que isso nos defina? Ao nos recusarmos a ser vítimas, rejeitamos a ideia de que nosso bem-estar emocional depende de circunstâncias externas. Essa é uma percepção libertadora que abre a porta para um maior crescimento pessoal e resiliência. Ao praticarmos este princípio, iniciamos pela observação de nossas respostas habituais a situações desafiadoras. Procuramos imediatamente culpar fatores externos ou outras pessoas? Gastamos nossa energia reclamando da situação em vez de enfrentá-la? Mudar esses padrões não se trata de reprimir nossos sentimentos, mas de compreendê-los mais profundamente e redirecionar nossas energias de maneira mais construtiva. Envolve reconhecer nossas dores e decepções, ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa capacidade de seguir em frente apesar delas. Ademais, este ensinamento estoico nos encoraja a encarar cada obstáculo como uma oportunidade para praticar a virtude e fortalecer nosso caráter. Lição 5. Transforme os desafios em oportunidades. Transformar potenciais sentimentos de impotência em momentos de escolha, nos quais podemos demonstrar nossa capacidade de agir, é fundamental. Como disse Marco Aurélio, o poder da mente é ilimitado quando se concentra no que realmente importa. Cada desafio se torna um teste do nosso compromisso com nossos valores e uma chance de demonstrar força e resiliência, qualidades que definem o ideal estoico. Ao jamais assumirmos o papel de vítima, vivenciamos o ideal estoico de independência emocional. Desenvolvemos uma fortaleza interior de calma e equilíbrio, a partir da qual podemos interagir com o mundo de forma mais completa e livre. Segundo Marco Aurélio, nada pode nos acontecer que a natureza não tenha nos preparado para suportar. Isso não significa se tornar insensível ou indiferente, mas alcançar um estado em que nossa felicidade não seja facilmente abalada pelos altos e baixos da vida. Dessa forma, não vivemos à mercê das nossas circunstâncias, mas de acordo com nossos princípios mais profundos, não importa o que a vida nos reserve. Marco Aurélio defendeu este princípio não só como uma disciplina pessoal, mas como um caminho para maior liberdade e satisfação na visão estoica. Como ele disse, a felicidade está na ação, não no resultado. Dominar os impulsos adiando a recompensa não é sobre negar o prazer, mas sobre alcançar uma forma maior de realização que esteja alinhada com nossos valores e objetivos de longo prazo. Adiar a recompensa, no sentido estoico, significa um adiamento estratégico dos desejos imediatos para obter recompensas mais significativas e duradouras. Trata-se de tomar decisões que podem não oferecer satisfação instantânea, mas que conduzem ao bem-estar duradouro e ao crescimento pessoal. Como Marco Aurélio ensinou, o verdadeiro controle sobre nós mesmos está na escolha de onde colocamos nossa atenção. Este princípio
É particularmente relevante em nossa cultura contemporânea do imediatismo, na qual a capacidade de esperar, de postergar algo em prol de um bem maior, é uma habilidade rara e valiosa. Para os estoicos como Marco Aurélio, a prática de adiar a recompensa também era sobre manter o controle sobre os próprios desejos. Ele acreditava que ser escravizado por prazeres efêmeros poderia levar à perda da liberdade, uma vez que o indivíduo se torna prisioneiro de seus próprios caprichos e impulsos. Em contrapartida, ao exercermos moderação e escolhermos nossas ações com base na razão e na previdência, cultivamos uma vida não apenas de prazeres temporários, mas de tranquilidade e contentamento perenes. Implementar o adiamento da recompensa na vida diária pode começar com hábitos simples. Pode significar economizar dinheiro em vez de gastá-lo por impulso, escolher uma refeição saudável em vez de fast food, ou dedicar tempo ao estudo ou à prática de uma habilidade em vez de atividades de lazer imediato. Como Marco Aurélio aconselhou, não se incomode com coisas externas que você não pode controlar. Cada uma dessas escolhas reforça a prática estoica de priorizar os benefícios a longo prazo sobre o conforto ou prazer a curto prazo. Ademais, os benefícios dessa prática são consideráveis. Pesquisas em psicologia corroboram a visão estoica, correlacionando o adiamento da recompensa a melhores resultados na carreira, educação, saúde e relacionamentos interpessoais. Pessoas que conseguem adiar a recompensa imediata geralmente lidam melhor com o estresse, alcançam seus objetivos e vivem vidas mais saudáveis e satisfatórias. Assim, ao transformar desafios em oportunidades, adotamos uma abordagem ativa e fortalecedora, usando cada obstáculo como uma chance de fortalecer nosso caráter e reafirmar nosso compromisso com nossos valores estoicos. Lição 6. A fortaleza nas adversidades. Este conceito vai além de simplesmente ignorar comentários negativos. Trata-se de cultivar uma resistência mental. Essa habilidade permite manter a firmeza em suas convicções e o foco em suas metas, mesmo diante da dúvida e do ceticismo alheios. Para os estoicos, a aprovação ou desaprovação alheia está fora de seu controle e, portanto, não deve ser o alicerce de sua validação ou orientação. Como disse Marco Aurélio uma vez, não busque a aprovação dos outros. Busque, em vez disso, a aprovação da sua própria consciência. Este imperador filósofo escreveu muito sobre focar apenas em ações e opiniões que estão sob seu próprio controle. Ele enfatizava que a verdadeira paz emana de dentro e não pode ser abalada por julgamentos externos. Essa indiferença estoica não se trata de desprezo pelos outros, mas de manter um locus de controle interno que nos encoraja a filtrar o ruído que não serve aos nossos propósitos maiores ou que destoa de nossos valores. Em termos práticos, ignorar quem nos critica é crucial no mundo moderno, onde opiniões são muitas e críticas estão a um clique de distância. Isso significa reconhecer que, embora um feedback construtivo possa ser valioso para o crescimento, críticas sem fundamento não devem nos desviar do nosso caminho. Marco Aurélio nos lembra: lembre-se de que todo homem deseja fazer o bem, mas muitas vezes não sabe como. Essa distinção é vital. O estoicismo nos ensina a avaliar a origem e a intenção das críticas que recebemos. Ela é bem informada? Possui boa intenção? Alinha-se com nossos valores fundamentais? Ademais, praticar este princípio implica construir uma filosofia pessoal robusta, o suficiente para resistir às pressões externas. É sobre ter confiança em suas decisões e ações, não por arrogância, mas por um entendimento profundo dos seus próprios valores e objetivos. Como refletia Marco Aurélio, a confiança em si mesmo começa pela introspecção. Isso é o que Marco Aurélio praticava diariamente, não só como governante, mas como ser humano, buscando a virtude num mundo complexo. A capacidade de ignorar os críticos também aprimora nossa resiliência emocional, tornando-nos menos reativos a opiniões negativas e mais focados em nossa visão de longo prazo. Numa cultura que frequentemente valoriza o ciclo de validação social, conseguir sair desse ciclo e permanecer fiel a si mesmo é fundamental. Lição 7. Escolha seus grandes referenciais. A prática estoica de ignorar os críticos é tão rara quanto poderosa. Ao abraçá-la, não só protegemos nosso espaço mental, mas também escolhemos ativamente onde investir nossa energia emocional. Trata-se de não permitir que o externo nos distraia do nosso diálogo interno, aquele que realmente molda nossas vidas. Como diria Marco Aurélio, não devemos permitir que as opiniões dos outros nos perturbem. Devemos fazer o que nos corresponde e seguir em frente com retidão. Este conceito fundamenta-se na crença de que grande parte do nosso aprendizado e desenvolvimento pessoal advém da observação e reflexão sobre a vida daqueles que dominaram as qualidades que aspiramos desenvolver.
Seguir o exemplo de pessoas sábias não é copiá-las, mas aprender com seu exemplo para melhorar nosso próprio caráter e julgamento. Como mencionava o imperador em seus escritos, a verdadeira grandeza está em ser um imitador dos melhores. Apesar de ser um imperador, Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre sua admiração pelas qualidades de outros, tanto do passado quanto do presente. Ele via o seguimento do exemplo dessas figuras como uma forma de internalizar suas forças e virtudes. Para ele e outros estoicos, a sabedoria não era apenas conhecimento teórico, mas um guia prático para o bem viver, compreendido mais claramente através das ações daqueles que aplicaram esses princípios eficazmente. No contexto do estoicismo, escolher quem seguir significa selecionar aqueles que representam as virtudes estoicas de sabedoria, coragem, justiça e moderação. A excelência moral não é um presente do céu, mas o resultado de uma luta constante, escreveu Marco Aurélio, destacando a importância da perseverança na busca da virtude. Esses modelos podem ser figuras históricas, personalidades contemporâneas ou até mesmo personagens de narrativas literárias que demonstrem qualidades como resiliência, integridade ética e pensamento racional. A chave está em buscar pessoas cujas vidas mostrem um mapa para enfrentar desafios com elegância e determinação. Aplicar este princípio atualmente implica uma seleção criteriosa de modelos a seguir, cujos valores se alinhem com nossas aspirações. É mais do que admiração. É observar criticamente como essas pessoas enfrentaram suas dificuldades, tomaram decisões éticas e demonstraram coragem em momentos de crise. Ao fazer isso, não só fortalecemos nosso próprio caráter, mas também nos preparamos melhor para lidar com as complexidades e desafios da vida. Lição 8. Rodeie-se de boas influências. Essa prática de navegar pela vida, tomar decisões e enfrentar dificuldades nos incentiva a questionar: que aspectos da abordagem ou mentalidade desta pessoa posso incorporar à minha própria vida para aprimorar minha conduta e escolhas? Como disse Marco Aurélio uma vez, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ademais, seguir o modelo de sábios da antiguidade ajuda a transpor a distância entre conceitos filosóficos abstratos e ações cotidianas, oferecendo um exemplo concreto de como os princípios estoicos podem ser vivenciados. Segundo as palavras do imperador romano, ame aqueles que te criticam porque te mostram suas falhas. Isso não só torna esses ideais mais acessíveis, mas também mais convincentes, pois vemos o impacto real das virtudes estoicas na vida daqueles a quem respeitamos. Ao buscarmos e seguirmos o exemplo de pessoas sábias, engajamo-nos em uma forma dinâmica de aprendizado e autoaperfeiçoamento. Como Marco Aurélio costumava dizer, o obstáculo é o caminho. É uma abordagem ativa para o desenvolvimento pessoal que reforça nosso compromisso com o crescimento e a excelência. Ao nos cercarmos da influência de pessoas virtuosas, estabelecemos um padrão alto para nosso próprio comportamento e decisões, nos impulsionando em direção ao objetivo de nos tornarmos as pessoas sábias que queremos ser. Buscar pessoas que exemplifiquem as virtudes estoicas de sabedoria, coragem, justiça e moderação pode nos ajudar a manter o foco e a integridade em nossa jornada. Ademais, ao aprendermos com aqueles que enfrentaram dificuldades com equanimidade e resiliência, obtemos insights valiosos sobre como lidar com nossos próprios desafios. A influência de bons modelos não apenas nos inspira, mas também nos dá ferramentas práticas para aplicar os princípios estoicos em nossas vidas diárias. Ao observar e refletir sobre suas ações, podemos identificar estratégias eficazes para manter a calma, o equilíbrio e o foco, mesmo nas situações mais difíceis. Em resumo, cercar-se de boas influências é um componente crucial para o crescimento pessoal e a autossuperação. Ao aprender com os melhores e incorporar suas qualidades em nossa própria vida, nos tornamos mais resilientes, sábios e preparados para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Lição 9. A autocrítica. Este princípio não se resume à mera contagem dos acontecimentos do dia. Conforme expressou Marco Aurélio, ele envolve um exame profundo e reflexivo dos pensamentos e ações de um indivíduo ao longo do dia. Trata-se de discernir se esses comportamentos se alinham com os valores e virtudes estoicas, como sabedoria, justiça, coragem e moderação. Pois, como afirmava o imperador, a virtude está em agir de acordo com a natureza e a razão. Este processo introspectivo é crucial, pois funciona como um mecanismo de feedback que intensifica a conscientização sobre nossas ações e decisões. Para os estoicos, a autocrítica não é meramente uma prática reflexiva, mas uma ferramenta essencial para o autodesenvolvimento e o aprimoramento contínuo. Marco Aurélio também destacava este ponto ao dizer:
A verdadeira felicidade está em viver em harmonia com a razão e a natureza, e não em buscar prazeres passageiros. Praticar a autocrítica envolve reservar um tempo, de preferência no fim do dia, para refletir sobre as ações e decisões tomadas. Pergunte a si mesmo: fui fiel aos meus valores hoje? Agi com sabedoria, justiça, coragem e moderação? Onde posso melhorar? Esse exercício ajuda a identificar áreas de melhoria e a reforçar comportamentos que estão alinhados com os princípios estoicos. Ademais, a autocrítica promove um senso de responsabilidade pessoal e fomenta o crescimento contínuo. Ao reconhecer nossas falhas e trabalhar para corrigi-las, cultivamos uma vida mais virtuosa e alinhada com nossos valores mais profundos. Esse processo de autoexame não deve ser visto como uma crítica negativa, mas como uma oportunidade para aprender e crescer. Em resumo, a autocrítica é uma prática fundamental para qualquer pessoa que busca viver de acordo com os princípios estoicos. Ela nos auxilia a manter um elevado padrão moral, a aprimorar-nos continuamente e a viver uma vida mais plena e significativa. Lição 10. A experiência é a mãe da ciência. Este princípio não se concentra em remoer erros ou em entregar-se à autocrítica destrutiva, mas em observar e ajustar. Trata-se de aprender com as experiências diárias e utilizar esse conhecimento para o autoaperfeiçoamento constante. Marco Aurélio usava essa técnica como uma forma de garantir que não só estava cumprindo seus deveres como imperador, mas também crescendo como filósofo e ser humano. Adotar esta prática na vida moderna pode ser incrivelmente benéfico. Ela nos encoraja a terminar cada dia com um momento de reflexão tranquila. Durante este período, você pode se fazer várias perguntas cruciais. Como reagi aos desafios hoje? Agi em consonância com meus princípios? O que eu poderia ter feito de maneira diferente para melhor? Houve momentos em que perdi o autocontrole, e em caso afirmativo, por quê? Refletir sobre essas questões o ajuda a conhecer-se melhor e o orienta para uma vida mais consciente e intencional. Ademais, esta prática pode proporcionar uma sensação de paz e contentamento ao final de cada dia. Permite processar quaisquer pensamentos persistentes ou estresse, confrontando-os diretamente em vez de transportá-los para o dia seguinte. Isso pode ser especialmente poderoso em nosso mundo agitado, onde é fácil perder de vista nossos objetivos mais profundos no meio das distrações e pressões diárias. Ao revisar seu dia com honestidade, você se compromete com uma forma de autorresponsabilidade que é ao mesmo tempo gentil e firme. Trata-se de reconhecer suas forças e identificar áreas de melhoria sem se julgar. Este hábito estoico constrói resiliência e sabedoria, pois o ensina a ser tanto aprendiz quanto mestre na jornada de sua vida, aprendendo constantemente com suas próprias experiências e esforçando-se para vivenciar as virtudes que definem o estoicismo. Com o tempo, essa prática pode transformar não só a maneira como você vê seus dias, mas também como vive sua vida, alinhando-se cada dia mais com os ideais que você valoriza. Espero de coração que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e concluído o vídeo. Isso significa que você quer melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós.